A espiritualidade é o tema desse culto. Agora, nós sabemos que a vida espiritual, que a espiritualidade, afeta toda a nossa vida. Não é um departamento separado da nossa existência, muito pelo contrário. A vida espiritual, quando vivida realmente, quando vivida de forma sadia, né, ela produz um efeito também sadio em todo o nosso ser, em toda a nossa vida, nos nossos relacionamentos, em tudo que a gente faz. Então, do que nós precisamos para viver? Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma. E é muito interessante que ele estava esperando o julgamento de Nero. E é muito interessante que em nenhum momento ele se considera um prisioneiro de Roma. Até que mesmo nesse capítulo 3, no primeiro versículo do capítulo 3, né, ele está dizendo, por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não diz, sou prisioneiro do Nero, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Até nessa situação absolutamente desfavorável, ele sabia que não estava sozinho. E Jesus estava com ele. Prisioneiro de Jesus. E aqui a gente vê que o ponto de vista faz toda a diferença na nossa vida. Como é importante que a gente procure ter um ponto de vista o mais lúcido possível. Paulo podia, né, estar ali lamentando a sua sorte. Ele estava preso injustamente. Ele estava preso por falar de Jesus. Ele é preso por isso. Então ele podia estar lamentando, ele podia estar reclamando, podia estar contra Deus. Mas ele então resolve olhar por um outro ângulo. Isso aqui não está acontecendo à toa. Não está acontecendo por acaso. Tanto é que nessa prisão, ele era cuidado sempre por um dos guardas da chamada guarda pretoriana. E quem formava essa guarda pretoriana? Eram os filhos da nata de Roma, os caras mais importantes de Roma. Eles estavam sendo formados nessa guarda pretoriana para formar o exército, o futuro governo de Roma. Então era a nata que ficava ali e eles se algemavam do lado do prisioneiro quando esse prisioneiro era especial, quando merecia um cuidado especial. E aquele jovem da guarda pretoriana passava algemado ali com Paulo algumas horas, né? E eles ouviram, com certeza, muitas coisas a respeito da experiência de Paulo, do seu encontro com Jesus, o testemunho de um cara que queria destruir a igreja e de repente ele está preso por causa da igreja, da mensagem da igreja que é Jesus. E nos escritos posteriores ele vai dizer, né? Olha, os da casa de César saúdam vocês. A mensagem de Cristo chegou lá dentro da casa de César. Paulo, então, apesar de estar naquela circunstância absolutamente adversa, por estar ligado a Jesus, ele encontra um espaço para orar, para se lembrar daquelas pessoas a quem ele amava e a quem ele servia. E ele diz então, por causa de vocês, diante de Deus eu dobro os meus joelhos e peço, em primeiro lugar, como nós lemos aqui, que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no íntimo de cada um. O que Paulo estava pedindo aqui para que aqueles seus irmãos e amigos, pessoas amadas, tivessem em suas vidas? Porque essa é uma primeira coisa que nós precisamos para viver. Precisamos de poder. Mas esse poder aqui não é um poder para dominar, para subjugar. Não é. Esse poder aqui é o poder para
viver, capacidade para saber viver. Para viver consigo, para viver com os outros. A palavra lá no original é dinamis. É um poder, então, que dinamiza a nossa vida. É um poder que nos leva para frente. É um poder, então, que nos dá essa capacidade de viver cada dia. De viver as sextas, os sábados, os domingos e as segundas-feiras. Tão difíceis para muita gente. Não para nós pastores. Segunda-feira é uma bênção, né, Mateus e Edson? Nosso dia de folga. Quando a galera está lá naquele drama de ter que voltar para o trabalho, estamos nós pastores ali. Hoje é segunda-feira, que maravilha. Né? Mas todos os dias. Esse poder nos dá capacidade para viver nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias cinzentos, nos dias felizes, nos dias tristes. Paulo então ora para que aquelas pessoas amadas tivessem então esse poder, essa capacidade para viver em toda e qualquer circunstância. Mas era uma capacidade vinda dos céus, mediante o Espírito de Deus. Vinda dos céus sobre a vida daquelas pessoas. E é claro que essa palavra está sendo dirigida para nós, hoje. Esse poder de Deus, essa capacidade do Espírito de Deus está disponível para todos nós. E Paulo então diz que esse poder vai agir no íntimo de cada um. No íntimo daquelas pessoas, mas no nosso íntimo também. E o que Paulo quer dizer com isso, com o íntimo? Não é? Que esse poder haja no íntimo do nosso ser. Significa que esse poder vai agir na nossa razão. Na nossa razão, na nossa capacidade de discernimento. E quantas vezes na vida nós precisamos dessa capacidade de discernimento. Nós não sabemos se vamos para lá ou para cá, não sabemos o que decidir em muitas situações. Nós precisamos, às vezes, ter realmente uma capacidade maior que nos ajude a escolher o caminho, a discernir, a inclusive dizer, isso aqui não vai fazer parte da minha vida, porque não é um negócio legal. Eu não quero isso para a minha vida. É uma razão. Deus nos deu a razão, a reflexão. E o Espírito de Deus, então, nos ajuda, nos abençoa para que a nossa razão tenha mais clareza para tomar decisões. E a gente precisa disso, sempre. E Deus pode nos ajudar nesse sentido. O íntimo também significa que essa capacidade, esse poder vai agir também na nossa consciência. Vai agir na nossa consciência, nos nossos sentimentos, na nossa sensibilidade. Ou seja, quando nós estamos abertos para esse poder do Espírito de Deus, nós continuaremos sendo pessoas sensíveis. Sensíveis em relação a nós mesmos, sensíveis em relação aos outros. Não seremos jamais pessoas indiferentes conosco mesmos. Né? Ou comendo demais, ou bebendo demais, ou não fazendo nenhuma atividade física, ou tomando remédio demais, sei lá. Quantas coisas que a gente faz que nos prejudica a gente. Nós não podemos perder essa sensibilidade de que nós somos filhos de Deus. Nós somos importantes para Deus, corpo e alma. A gente não pode jogar a nossa vida fora. A sensibilidade também com a natureza. Sensibilidade com a natureza. Nesses últimos dias, esses meses de verão e agora, algumas pessoas, são várias pessoas, me inquirem, pastor, como é que você está tão bronzeado? Você está bronzeadão, hein? Olha, não tenho culpa de morar numa cidade
tem 42 praias, uma mais linda que a outra. E tanto eu quanto a minha esposa, a Rosângela, nós amamos a praia, o mar, o sol, tomar um banho de mar. Para a gente isso é renovador, isso é terapêutico. Tá? E quando eu estou lá na praia, onde a gente senta, eu fico olhando o entorno e eu vou catando tudo que tem de lixo no meu entorno. Copo plástico, canudo, o que tiver ali no entorno, que não é para estar ali. E é impressionante como as pessoas sujam. Isso só para falar das praias, como as pessoas sujam as praias, jogam lixo na areia, sabendo que isso vai prejudicar a natureza, vai matar as tartarugas. É impressionante. Mas, claro, não vou pegar o lixo de toda a praia onde eu vou, senão eu tinha que. Mas no meu entorno eu procuro dar até um exemplo para as pessoas que estão ali. Poxa, aquele senhor idoso, olha como ele pega as coisas e tal e joga no lixo. É porque ele é idoso, né? Ele tem muito tempo. Né? Mas a sensibilidade de viver, de andar pela beira-mar e não ficar só na beira. Olhar para o mar também. Apreciar o mar. Né? Essa coisa linda que Deus nos deu. Então, a sensibilidade. Nós não podemos perder a sensibilidade. Sensibilidade em relação aos outros que estão com problemas, com dificuldades e às vezes precisam de um abraço, de um ombro amigo para chorar. Mas o Espírito também vai agir na nossa vontade. O íntimo também significa a nossa vontade, ação. Esse poder do Espírito vai nos levar adiante, vai nos mover para a vida. A gente não vai ficar estacionado, reclamando, lamentando das coisas, das vicissitudes, dos obstáculos, dos desafios, porque eles vão existir sempre. Mas a gente vai dar um jeito de prosseguir, a gente vai dar um jeito de agir, e Deus vai colocar a gente do nosso lado que vai nos ajudar a agir também, para que a gente vá em frente, para que a gente viva, para que a gente produza alguma coisa cada dia, alguma coisa boa para nós e para os outros. Então, olha só, quando Paulo pede para que o poder seja parte da vida daquelas pessoas, e que esse poder seja parte da nossa vida também, isso vai, mediante o Espírito de Deus, afetar todo o nosso ser. Vai afetar a nossa razão, as nossas emoções e a nossa vontade. A vida vai tomar um outro sentido, quem sabe um novo rumo. Quem sabe você precise dessa capacidade, desse poder, dessa capacidade que vem dos céus para continuar vivendo. Em segundo lugar, Paulo pede para que Cristo habite no coração daquelas pessoas que ele amava e a quem ele servia. Né? Que Cristo habite no coração de vocês, no versículo 17. Esse habitar aqui significa o seguinte, uma habitação permanente, uma habitação constante. Não é experimentar Cristo de vez em quando, não é, mas é que Cristo faça parte da nossa vida. Que Cristo faça parte da sua vida, da minha vida. Porque não há coisa mais importante na existência humana do que o ser humano encontrar Jesus. Do que se deixar abraçar por Jesus, do que abraçar Jesus. Mas como Jesus não força a barra com ninguém, não obriga ninguém a viver com ele, a estar com ele, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha só, Jesus bate a porta do coração do ser humano e quando a pessoa abre a
porta do seu coração, da sua vida, Jesus entra e faz ali uma festa. Há uma celebração de vida, porque Jesus Cristo é a própria vida. Agora, o mais interessante, essa palavra de Jesus, que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é que Jesus está dizendo isso para uma igreja. Ele não está falando aqui para pecadores, perdidos, ele está falando: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Ele está falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Que era uma igreja, mas uma igreja, assim, daquelas de fachada. É de fachada. Porque era uma igreja rica, de gente com muito dinheiro. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia era um centro bancário importante, um império. Laodiceia era um templo, era um centro medicinal, produzia um colírio para a vista, assim, sensacional. A gente vinha de longe para experimentar aquele colírio. E Laodiceia também era um centro da moda, produzia um tecido desejado por todas as mulheres de Roma, principalmente. Então, circulava muito dinheiro naquela cidade. E a igreja assimilou o espírito da cidade. E diz: olha, nós somos abastados, nós estamos bem, vamos aqui cultivar a nossa religião, e vamos continuar aí correndo atrás do dinheiro, acumulando as coisas, os bens. E Jesus então fala para aquela igreja o seguinte: vocês são pobres, miseráveis e nus. Essa que é a verdade. Vocês acham que tem muito? Vocês não têm é nada. Então Jesus diz: olha, mas diz com amor também, é claro. Eu estou batendo a porta do coração de vocês. E se vocês abrirem a porta dos seus corações, eu quero fazer parte das suas vidas. E vamos fazer da vida uma festa. Um dos grandes problemas da nossa época não é nem negar a existência de Deus, mas é colocar Deus na periferia. Isso se chama secularismo. É deixar... Bom, Deus não está morto. Nós não precisamos excluir definitivamente Deus, mas vamos deixar Deus na periferia. Se porventura a gente no sufoco precisar, a gente vai lá e fala com ele, mas está na periferia. E nós muitas vezes somos tentados a viver assim, a correr atrás de um monte de coisas, como pessoas religiosas, mas deixar Deus na periferia. Deus precisa estar no centro da nossa vida, do nosso coração, uma pessoa mais importante da nossa existência. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Cristo habite permanentemente na sua vida. Seja o seu grande amigo, como a gente cantou. O melhor amigo que a gente pode ter. E, finalmente, Paulo pede para que aquelas pessoas a quem ele amava, a quem ele servia, e eu digo aqui, todo pastor que ama a sua igreja, e que serve a sua igreja, ele deseja isso para a sua igreja. Eu desejo isso para vocês. Desejo que vocês sejam tomados por esse poder. Desejo que Cristo habite constantemente na vida de vocês. E em terceiro lugar, Paulo pede que eles estejam enraizados e alicerçados no amor. Que amor? No amor de Cristo. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Nesse amor extraordinário. Nesse amor que, como é que vai ser compreendido? Como é que vai ser compreendido? Nós vamos compreender esse amor caminhando juntos.
Paulo diz, com todos os santos. Santos aqui são os irmãos e as irmãs. É o povo de Deus. São as pessoas. Somos nós. Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. É nessa caminhada comunitária que nós vamos compreender este amor de Jesus. O grande John Wesley escreveu o seguinte, que Deus não tem nada a ver com uma religião solitária. O cristianismo é essencialmente comunitário. Agora, não é fácil viver em comunidade. Não é? Nós somos tão diferentes. Pensamos diferente sobre tantas coisas. Temos gostos diferentes. Temos opiniões diferentes sobre muitos assuntos. Mas apesar dessas diferenças todas, nós precisamos aprender a caminhar juntos, a nos respeitar, a nos amar, como Deus tem nos amado, e a entender, a compreender todas as dimensões do amor de Cristo, como Paulo escreve aqui, né? Compreender a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade, entender que esse amor é inclusivo, é inesgotável e autossacrificial. Esse é o amor que é o modelo para nós, o amor de Jesus. Que quando vivemos, quando internalizamos, quando encarnamos esse amor, nós podemos mudar o entorno onde nós vivemos. E através de gestos pequenos, né? Através de atitudes simples, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, parar na faixa de pedestres, quando o pedestre está para atravessar, você, motorista, precisa parar. Ser gentil com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu colega de trabalho, com as suas colegas de trabalho. O amor se manifesta através de pequenos gestos que vão fazer diferença, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Gestos, porque a vida é feita de gestos simples. São as coisas pequenas que dão sentido à existência humana. E às vezes a gente se esquece disso. Eu me lembro que quando morava ali na Carvoeira, pegava o ônibus para vir para o centro, volta ao morro, né? Via Carvoeiro, via Pantanal. Tinha um motorista desse volta ao morro. E ele era a pessoa, era a simpatia em pessoa. Você entrava no ônibus, ele já te recebia com um sorriso. Se era de manhã, ele já dava um bom dia ou boa tarde. O ambiente dentro do ônibus era outro. E o cobrador, isso é bem lembrado, e o cobrador, discípulo do motorista, né, também, né, dava um bom dia e tal, um sorriso, aquele gesto daqueles dois homens mudava o dia de muita gente, né, com certeza. Então, o amor, gente, o amor é indispensável no nosso vida. É indispensável. Então, olha só. Paulo pede que nós estejamos enraizados, profundidade, alicerçados, firmes nesse amor. Não duvidar da capacidade desse amor. O amor que quebra barreiras. O amor que aproxima as pessoas. O amor que transforma corações. Nós somos os canais desse amor para o mundo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, escreve João numa de suas cartas. Então, olha só. O que é que nós precisamos para viver? Viver com V maiúsculo. O que é que nós precisamos? Não é problema
não é pecado, não é problema você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você ter um mestrado, um doutorado, você ser popular, você... Tudo bem. Faz parte da vida, essas coisas. Nós não vivemos em Marte, nós vivemos aqui na Terra. Embora as coisas nunca devem ocupar o centro do nosso coração. Mas então o que nós precisamos de fato para viver de verdade, é disso. É do poder, sermos revestidos do poder do alto, não é a questão de autoajuda, mas ajuda do alto. Sermos tomados por esse poder, por essa capacidade para viver, que vai alcançar nossa razão, nossos sentimentos e a nossa ação, vai tornar a nossa vida mais dinâmica. Nós precisamos da presença de Cristo constantemente na nossa vida. Ele tem todo prazer em estar conosco todos os dias. E finalmente, nós precisamos, para viver de verdade, nós precisamos conhecer e viver, compreender o amor de Jesus. E aí a vida vai valer a pena. A gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai continuar tendo problemas, é claro. Mas essa companhia de Deus vai fazer toda a diferença para a gente continuar em pé, para a gente ir adiante, para a gente aproveitar a vida, para a gente não jogá-la fora, para a gente não viver uma vida mesquinha, fútil, de aparências. É possível. Então, busque e cultive as coisas certas para viver. Poder do Espírito Santo, presença de Deus na nossa vida e o amor de Jesus transbordando no nosso ser. Agora, fique tranquilo, porque é claro, a gente é tão limitado. Mas Paulo termina esse texto dizendo essas palavras maravilhosas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente não pode fazer, ele vai estar junto com a gente. Então é possível viver assim. Deus te abençoe. Você viva a vida sob a proteção, a bênção, a direção de Deus. Amém? Amém.